E eu quero, em nome de Jesus, trazer um ensino para o seu coração, um ensino para a sua vida, porque durante os anos foi muito mistificado, principalmente, o significado de Babilônia na Escritura, o significado de Babilônia no meio da igreja. Você vê muitas vezes as pessoas falarem Babilônia, Babilônia, e você às vezes não sabe o que significa isso, nem dentro da Escritura, qual é o conceito, é uma cidade física, não é? Vai ser restaurada ou não vai? Qual é o valor profético dessa cidade? Quando se menciona Babilônia na Escritura, o que se está querendo dizer com isso? Então, em nome de Jesus, eu peço a sua atenção aqui, vai ser rápido, até porque eu acho que ainda tem mais uma quarta-feira, eu quero andar bem devagarzinho, mas para trazer para o seu coração algo para te ensinar, amém? Aleluia, todos acordados. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos essa noite, entregando ao Senhor essa reunião, te pedindo em nome de Jesus Cristo, que o Espírito de sabedoria e revelação que o Senhor deu à sua igreja, se faça presente nesse lugar, que através do Teu Espírito Santo nós possamos fluir no Teu conhecimento, no Teu entendimento, nós possamos fluir, meu Deus, nos Seus dons. Nos dá em nome de Jesus o entendimento acerca da Tua palavra. Tua palavra diz que guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Nos ensina, meu Deus, sobre Babilônia, não para que sejamos agora pessoas que sabem simplesmente, mas pessoas que vivem em um maior nível de santidade, pessoas que usam do conhecimento do Teu Espírito, para viver a Tua verdade, em nome de Jesus, amém? Abra aí comigo, Gênesis 10, Gênesis 10, quem abriu diz amém. Enquanto você vai abrindo, eu quero só voltar para você poder entender do que nós vamos tratar. Babilônia não é simplesmente uma cidade, ela foi uma cidade, mas ela representa alguns tipos na Bíblia, como Jerusalém é a cidade de Deus, é a cidade do céu, como Sião é a cidade de adoração. Babilônia é uma cidade que representa todo um sistema pecaminoso. Fala, sistema pecaminoso. O negócio vai ser bem didático, hoje eu estou fazendo muita força. O Geraldo me pegou, me bateu, me colocou, ó, você vai fazer os pontos certinho. Então, em nome de Jesus, se eu sair como o Calene falou, do presbiteriano, vocês chamam a atenção. Então, Babilônia é um sistema pecaminoso. Não se trata, e assim, no nosso estudo nós não vamos entrar muito, é o Iraque, vai ser restaurada essa cidade para ser destruída de novo. Não, eu não quero entrar nisso. Eu quero te mostrar que é um sistema pecaminoso, dirigido pelo espírito do anticristo, que age desde os primórdios, desde a antiguidade, desde os primeiros dias da humanidade. Esse espírito do anticristo age para fundar a Babilônia, para estabelecer esse sistema, e é no mesmo padrão, na mesma formatação a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. E é por isso que eu, trazendo à luz a Escritura para você, você vai poder trazer uma aplicação prática no seu dia, você vai poder entender do que eu estou falando e como você está vivendo, e como você pode ver isso durante os seus dias, amém? Gênesis 10, 6, Gênesis capítulo 10, versículo de 6, diz assim: os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabta, Ramá e Sabteca. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí a dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Se você puder sublinhar na sua Bíblia, Babel aí é o princípio do reino de Nimrod, foi Babel. Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Helbote-Ir e Calá.
Amém? Você sublinhou aí Babel, é Babel que dá origem a Babilônia. Babel significa confusão, então não é uma ironia, é realmente um propósito dela causar confusão. Por isso que às vezes, até dentro do meio da igreja, dentro da escritura, você tem um pouco de confusão, dificuldade de entender o que isso significa. E aqui eu quero que você atente para mim o seguinte, olha para mim. Cã é filho de Noé, sim ou não? Esse filho de Noé, Cã, é aquele que vê a nudez do pai dele. Quem lembra quando Noé termina a arca, vem o dilúvio termina, ele sai da arca, planta uma vinha e se embebeda com a própria vinha. Vocês lembram disso? Eu estou saindo do esquema, mas vocês estão lembrando, né, do que eu estou dizendo. Ele se embebeda com a própria vinha, e aí ele dorme, ele fica embriagado com a própria vinha. Então eu quero que você entenda uma coisa, às vezes não é o fracasso que te tira de um propósito, mas às vezes é o sucesso. Porque enquanto o mundo estava condenado, ele estava construindo uma arca, mas quando ele obtém sucesso, ele cai na produção da própria vinha. E aí ele dorme. E aí Cã vê a nudez do pai, e em vez de cobrir a nudez do pai, ele chama os irmãos. Você conhece a história, sim ou não? Então ele vê a nudez do pai, chama e conta para os irmãos, em vez de cobrir. Os irmãos vão lá, colocam sobre o ombro o lenço, e andam de costa até cobrir o pai, para não ver a nudez. E Noé profere uma sentença sobre Canaã, que é um dos filhos de Cã. Quem lembra dessa sentença? Está aqui, ó, Gênesis 9, 25, não precisa ler, não precisa abrir, eu vou ler para você. Maldito seja Canaã, seja servo dos seus servos, seja servos dos servos a seus irmãos. Então ele amaldiçoa um dos seus netos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Amém. Noé estava embriagado, e aí ele fica deitado, nu. Um dos filhos vê a nudez, em vez de cobrir, conta para os outros vêm e cobrem. E quando Noé descobre o que o filho dele fez, ele amaldiçoa um dos netos, que é filho desse filho que o viu. Amém? Então aqui começa a acontecer uma coisa. Um dos filhos de Cã era Canaã, o outro era Nimrod. Por quê? Porque quando Noé amaldiçoa a sua geração, ele amaldiçoa um dos filhos, começa a ter uma crise familiar. Então tem uma divisão na família, há uma divisão dentro da casa. E é importante que você pegue esse conceito, porque Babilônia começa com um problema dentro de casa. Amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Aqui está dizendo o seguinte: um dos filhos de Cã é Cuxi, esse gera a Nimrod, e ele estabelece Babel. Uma das funções da cidade de Babel, da torre de Babel, era escapar de um futuro juízo de Deus. Era como se eles estivessem dizendo: olha, Noé que nos salvou, mas amaldiçoou a nós mesmos, porque ele amaldiçoou a sua geração para frente. Eles começam a construir uma torre dizendo: olha, nós não precisamos mais de Noé, e se Deus resolver nos destruir, nós vamos chegar até o céu pelas nossas forças, pelo nosso meio. Então Babilônia começa com toda a divisão dentro de casa, com o pecado dentro da família, e ele vai trazer uma revolta que é, dentro de casa, vai trazer uma revolta contra Deus. Você consegue entender o que eu quero dizer? Amém? Vocês estão acordados, gente? Então segue. Eu não quero entrar ainda no personagem Nimrod, que eu quero falar isso mais à frente, mas eu quero pegar esse gancho, que Babel ela é estabelecida por Nimrod, que era uma das gerações amaldiçoadas por Noé. Quando ele lança uma palavra, ele profere uma palavra de maldição sobre a sua família, lá na frente Babel é estabelecida. Como eles estão dizendo: nós não precisamos de você, Noé, porque você nos amaldiçoou, e nós somos contra esse Deus que te salvou e salvou a nós. Esse é um princípio babilônico, de revolta contra o Senhor. E ela sempre começa com esse problema familiar. Só que o que eu quero te mostrar é o seguinte: Babel não é a primeira cidade a ser edificada na Escritura, é a segunda. Então, para que você entenda, ela é a segunda cidade. Nimrod, ele só consegue estabelecer Babel, porque alguém começou a estabelecer uma cidade antes. E esse alguém que começa a estabelecer é Caim. E Caim, ele estabelece uma cidade depois de pecar da mesma forma
que Cã e Nimrod pecaram dentro de casa depois de matar Abel. Amém? Você consegue entender o que eu estou dizendo? A função de Babilônia é destruir os lares. A função de Babilônia, do sistema pecaminoso, é ir contra a sua família, contra o seu lar, trazendo uma revolta contra Deus, através do pecado dentro da família. Amém? Abra aí para mim Gênesis 4, porque para a gente entender como Babilônia surge, você precisa entender o coração de Caim, o que reinou no coração dele, o que ele fez, e como a partir dele nós chegamos até Babilônia. Gênesis 4, versículo 1. Amém? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Para você entender o contexto disso aqui, Adão e Eva, eles são expulsos do Éden, sim ou não? Então, assim que eles são expulsos do Éden, eles têm 2 filhos. Um é Caim e o outro Abel. E a partir daqui a Escritura deixa clara uma bifurcação, uma divisão de genealogias. Hoje eu estou bem didático, o negócio. Uma bifurcação, uma diferenciação entre o santo e o profano, entre o caminho do bem e do mal, entre você fazer escolhas que te levam para o caminho do Senhor e você fazer escolhas que te levam ao pecado. Então a Bíblia, a partir desse ponto, trata de 2 gerações diferentes, a de Caim e a de Abel. Ela passa um contraponto, ela traça um paralelo. A descendência de Abel morre, em 7 dá continuidade a isso, mas a descendência de Abel, ela vai desembocar em Cristo, em Jerusalém celestial, mas a de Caim, ela vai levar até Babilônia. Amém? E eu preciso te mostrar isso, quando o nosso coração se alinha com o de Caim, e quando se alinha com o de Abel. Entende o que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que ao fim de uns tempos, eles vieram trazer uma oferta, e a Bíblia diz que Caim era lavrador da terra. Não precisa abrir, eu vou ler Gênesis 3,17, Deus disse a Adão assim: visto que você atendeu a voz da sua mulher, e comeu da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então Caim, quando ele está lavrando a terra, quando a Bíblia diz que ele é lavrador da terra, a Bíblia está dizendo que ele é um homem voltado à terra, ele está ligado à maldição. Quem consegue entender isso, diz amém. Então Caim, ele está ligado à maldição que foi por conta do pecado. Ele diz assim: maldita é a terra por sua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Quando o homem peca, a Bíblia diz que a terra automaticamente passa a produzir espinhos e abrolhos, porque a terra para de reconhecer no homem a imagem e a autoridade de Deus. Aquela imagem que Deus nos faz, a imagem e semelhança. Quando o pecado vem, mancha essa imagem, a terra não mais nos vê com essa autoridade. Então ela começa a produzir espinhos e abrolhos. É por isso que Jesus carrega uma coroa de espinhos, porque Ele não está levando só a sua maldição e a minha, Ele carrega a maldição da terra embora também.
Por isso que a cruz, né, a coroa dele é uma coroa de espinhos, porque ele carrega a maldição da terra embora. O primeiro lugar que o sangue de Jesus desce é no Getsêmani, em João 17. É no Getsêmani onde o suor dele, ele começa a suar sangue, e isso cai na terra para remir primeiro a terra. Amém. Então entende o seguinte, aqui está estabelecido um princípio. Tem jeito de você adorar como Caim, e tem jeito de você adorar como Abel. Caim, como é lavrador da terra, o coração dele é alinhado com a terra, ele separa do fruto da terra para Deus. Agora, quando a Escritura diz que Abel separou da primícia e do melhor, ele está dizendo, Caim não separou do melhor, ele deu do que dava. Ou seja, o melhor ficou separado para quem? Para ele mesmo, e não para o Senhor. Então entende, tem gente que diz que Babilônia é a igreja católica, sim ou não? Não é isso? Quantas vezes você já não viu, eu não sei quem que já foi em missa e tudo, a hora da oferta na igreja católica, o pessoal pega um esmola, é R$1, R$2, e vai, às vezes faz até aqui também. Esse coração, quando você dá da esmola para o Senhor, é um princípio babilônico, porque você começa a se adorar e não adorar o Senhor. Quando você oferece o seu melhor a si mesmo, você tira Deus do lugar dele e se coloca no lugar. O problema de Caim é que ele é lavrador da terra, está tão ligado à maldição, que ele ama o que a terra dá, a ponto de separar o que é melhor para ele e oferecer do que resta para o Senhor. Então o princípio babilônico, ele tira Deus do lugar dele, coloca o homem no seu lugar, tira toda a provisão, a deidade de Deus, e coloca o homem nesse lugar. O princípio babilônico mata a verdadeira adoração. Caim, ele assassina Abel. Aleluia. Vocês estão acordados, irmão? Eu quero, em nome de Jesus, você entenda o que eu quero dizer aqui hoje, tentar ensinar isso. Todas as vezes, porque o primeiro culto na Bíblia é esse. O primeiro culto é quando Abel e Caim vão ofertar ao Senhor. Culto é oferta, é você prestar adoração. Todas as vezes que nós vamos adorar, nós vamos prestar culto e nós não damos o melhor, nós estabelecemos um princípio babilônico, onde o melhor foi separado para mim. Deus não merece o meu melhor, então eu estou como Caim, caminhando para a Babilônia, e não como Abel, caminhando para Jerusalém. Então, Babilônia não é só uma cidade, um lugar, um ensino, é um espírito do anticristo que rege, às vezes até o nosso próprio coração, um espírito de avareza. É um espírito que nos tira de um lugar de sacrifício e nos coloca no lugar do próprio Deus. Amém. Todo mundo calado. Gente, me ajuda, dá glória a Deus. Fala amém. Mexe o braço. Quando você oferta, né, e aqui a oferta é o culto, é o primeiro culto. Quando você oferta, você manifesta as raízes do seu coração. Raízes do seu coração, onde o seu coração está firmado. Quando Abel separa das primícias, ele está dizendo, eu não estou nem aí, né, entre aspas, essas ovelhas, esses cordeiros não valem mais do que Deus para mim. Agora, quando Caim separa do fruto da terra, ele está dizendo, isso aqui vale mais do que Deus para mim. Mostra a raiz do coração dele, está ligada à terra, o que ela está dando, a provisão dele é terrena. Se a gente não conseguir dar o coração, o que a gente carrega no bolso também não vai servir. E aí eu quero expandir, não é nem só sobre dinheiro não, meu irmão, é sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Aqui, ó. Deixa eu ver se é Malaquias. Vou aproveitar que vocês estão dormindo aqui rapidinho. Eu acho que é o profeta Malaquias que fala de oferta de cordeiro manco. Não é isso? Quem pode me ajudar aí? Aqui, ó. Malaquias 1:6. Eu vou ler para andar rápido. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome.
Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. O que eu quero dizer? Que todo culto que eu presto, toda a minha vida, se eu levo uma vida cristã pela metade, eu estou oferecendo um animal cego, um animal coxo. O meu sacrifício não é válido. Amém? E toda vez que a gente separa alguma coisa para nós e tira Deus do lugar dele, nós estamos alinhados com o coração de Caim, caminhando para a Babilônia, para a edificação de uma cidade para nós mesmos. O problema de Caim era esse: amava demais a si mesmo e se colocava no lugar de Deus, tanto que quando ele viu uma verdadeira adoração ao Senhor, ele mata quem estava adorando. As obras dele eram más. Volta aí, que eu já saí do lugar, continua aqui em Gênesis. Deixa eu falar um pouco de Abel. Abel era pastor de ovelhas. Gênesis 3:21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles, tanto para Adão e sua mulher, e os vestiu. Provavelmente, essas vestes que o Senhor fez, aí eu vou conjecturar, mas a Escritura me dá embasamento para dizer isso. Provavelmente as vestes que o Senhor fez foram de algum cordeiro, né? de algum cordeiro que ele sacrificou e cobriu o pecado de Adão e Eva. Abel é o primeiro pastor. Então, quando você vê que a terra é amaldiçoada e Caim é lavrador da terra, você vê, esse cara é um cara ligado à maldição. Agora, quando você olha para Abel e vê que ele é pastor de ovelhas, e o homem teve o seu pecado encoberto pela pele, pela vestimenta de um cordeiro, você pensa, esse homem está ligado ao céu. Então fica claro uma divisão aqui. Abel é pastor de ovelhas, esse homem é ligado ao ministério, ele é ligado ao céu, é um homem com o coração entregue. Tanto que a adoração dele é genuína e verdadeira, ele entrega da primícia, do melhor. Ele ama o Senhor acima de todas as coisas, ele é o primeiro a cumprir esse primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amém? Queria saber o que está acontecendo com vocês hoje. Onde está o nosso coração, aí aponta o governo. Onde está o seu coração, isso aponta o governo. O coração de Caim fincado nele mesmo mostra que ele mesmo se governa, a Babilônia governa ele. É por isso que Deus fala para ele assim: olha, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Por quê? Porque Deus está olhando o coração dele e está vendo: olha, seu coração está sendo dominado por algo que não é, que não provém de mim, que não é de Sião, não é de Jerusalém, é de Babilônia. Quando Abel oferta e entrega tudo, ele é aceito, não somente a sua oferta, mas ele é aceito. Caim, quando vai ofertar, não tem a sua oferta rejeitada primeiro, mas ele mesmo é rejeitado. Então aqui se começa o que eu quero te mostrar, essa diferenciação entre duas genealogias. Gênesis 4:17. Vai ficar bom. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Amém. Quando Deus faz Adão e Eva, ele diz assim: olha, multiplicai-vos, enchei e povoai a terra, sim ou não? Então era para espalhar. Quando Caim, ele tem uma esposa e ela concebe e ela dá à luz a Enoque, e ele edifica a primeira cidade, em plena rebelião. Não era para fazer cidade agora, era para espalhar.
Então ele começa uma cidade, e ele coloca o nome da cidade de Enoque. Enoque significa dedicado. O que ele está dizendo? Ele está apontando, ele está estabelecendo um princípio de que ele era dedicado a essa terra, um homem entregue, com todas as suas forças, com todo o seu coração, com uma vida pautada no que a terra dava. Um homem pautado, dedicado no prazer do pecado, um homem que se levantou contra seu irmão, que o matou, e a partir disso ele foge da presença de Deus, ele edifica uma cidade, ele anda em rebelião, e ele coloca o nome da cidade, o nome do filho dele, como que querendo todo um legado, toda uma fama, querendo toda uma glória para si mesmo. Ele coloca o nome da cidade, o nome do filho dele, como dizendo: essa terra é minha, eu entreguei para o meu filho, essa terra é minha por herança. São pessoas que querem a fama e a glória para si mesmas. É por isso que tem um monte de ministério aí, com o nome e a fotinha na frente. Isso é princípio babilônico, irmão, isso é de Caim. O reino, ele é de Deus, ele não é nosso. A noiva é de Jesus, ela não é nossa. Nós não temos nada que colocar nome, não temos nada que colocar foto. Você entendeu o que eu quero dizer? Esse princípio está dentro da igreja. O princípio da oferta, de você guardar, reter o melhor para você, está aqui dentro da igreja. O princípio agora de você entender que Enoque, que Caim dedica uma cidade, ele coloca o nome do filho dele, ele chama o legado para si, dizendo: olha, eu que fiz isso é meu, eu fiz com as minhas obras. E às vezes você vê ministérios colocar o nome, né, na frente, dentro da igreja. Babilônia não provém do Senhor. No reino de Deus, Ele é rei. Não tem um que vai chamar a glória para si, Ele não divide a glória dele com ninguém. Amém? A cidade, ela é firmada no que Ele gerou, firmada no próprio braço, é voltada para engrandecer o seu nome. Aí eu quero dizer uma coisa: com a cidade estabelecida, fica mais fácil você influenciar pessoas. Porque ele é o primeiro homicida, ele mata um cara, ele mata o irmão. Logo depois ele estabelece uma cidade, e daí para frente o negócio degringola. Depois que ele, além de assassinar o irmão, ele edifica uma cidade, dali para frente a coisa vai desenrolar e você vai ver que o negócio fica feio. Porque quando ele estabelece uma cidade, ele estabelece um lugar onde a mente, onde a fala dele, onde a sentença dele, e ele coloca o nome do próprio filho, onde ele se torna tão importante que aquilo que ele diz, aquilo que ele vive, vai governar sobre aquela cidade. Amém? Você consegue entender o que eu quero dizer? Ele se torna governante espiritual porque foi ele que fez aquilo, foi ele que estabeleceu aquela cidade. Então fica mais fácil você influenciar, você governar e dominar. Então a partir daqui a coisa fica feia. Olha aí o 18. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Já falei isso aqui, mas a gente precisa falar. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Se você puder sublinhar Naamá aí, ó, eu quero falar dela rapidinho depois, uma coisa bem rápida. 23, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Amém. Deixa eu voltar aqui bem no começo. Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Deixa eu gastar um tempinho aqui com Lameque. Lameque é o primeiro cara. Deixa eu voltar para você entender. Caim, ele separa o melhor para ele. Ele tira Deus do lugar e separa o melhor para ele na hora de ofertar. Ele assassina depois o irmão, porque ele não aceita a verdadeira adoração.
ele depois sai da presença de Deus e edifica uma cidade para governar as pessoas, influenciar da maneira com que ele vive, e daqui para frente a coisa degringola. Quando chega em Lameque, ele casa com 2 esposas, amém? Está entendido? Então Lameque casa com 2, ele é o primeiro a casar com 2, bigamia, poligamia, quem começou foi Lameque. É estabelecido aqui a orgia, o prazer sexual acima de qualquer coisa. É profanado a casa, o casamento, da maneira com que Deus estabelece. A princípio, lá em Gênesis, quando Deus estabelece, Ele diz: olha, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E quem estabeleceu isso não foi eu, foi Deus. Então entende, casado aqui presente, não há casamento entre só você e sua esposa. Deus precisa estabelecer o seu casamento. Um casamento não é feito só de um homem e uma mulher, é um homem, uma mulher e o Senhor Jesus. Ele é quem estabeleceu o casamento, Ele é quem estabeleceu a família, Ele é quem deu a sentença e a palavra. Então um casamento fora de um princípio onde Deus reina e onde Ele une todas as coisas, não é casamento. Pode ser qualquer coisa, mas não é um casamento. Se na sua casa, meu irmão, você não é o homem e a mulher, vocês não têm um sacerdócio, você não chama Deus para dentro de casa, isso não é casamento. O casamento precisa ter Jesus no meio. Sem Jesus no meio não é casamento. Então isso aqui não era casamento. Lameque tinha 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Então é estabelecido aqui um padrão de orgia, de vários parceiros. É estabelecido um padrão de prazer sexual. E o nome Lameque significa poderoso, influenciador. Nós hoje vivemos um tempo de bigamia, poligamia, sim ou não? De orgias, de prazeres sexuais. Agora isso começou lá em Lameque, o nome dele significa poderoso. Ele influenciou a tal ponto uma geração. O que nós temos mais hoje na nossa vida, né? Não na nossa, mas nas redes sociais, eu vou falar alto e claro, nas redes sociais nós temos influências. Nós temos cantores, cantoras. Eu vou citar, se me prender depois vocês vão comigo. Anitta, Mr. Catra, é tudo Lameque. Todo um sistema pecaminoso de orgias sexuais. Quem começa é Lameque, mas o espírito que agia em Lameque age hoje. Então a Babilônia que agia ali, que estava sendo estabelecida e criada, ela já funciona hoje. É o mesmo espírito do anticristo. Então Salomão já dizia, não tem nada novo debaixo do sol. Você consegue entender o que eu quero dizer? Se você abre qualquer tipo de site, você abre o site da Globo hoje. Rapaz, mas não precisa 2 segundos, você vai ver uma mulher pelada. Você vai ver um cara, você vai ver. Lameque, o espírito de Lameque, que está sobre essa geração, sobre o nosso tempo, precisa ser repreendido no nome de Jesus. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, repreender todo o espírito de Lameque contra a sua casa, contra a nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Todo espírito de poder e influência aos prazeres sexuais, a profanação do casamento e da aliança entre homem e mulher, seja agora extirpado do nosso meio, no nome de Jesus Cristo, retirado do nosso meio, retirado do meio da sua igreja, Senhor, no nome de Jesus. Não tem nada novo debaixo do sol. Lameque é o primeiro a casar com 2, ele é poderoso, ele é influenciador, ele tinha influência, poder sobre gerações, poder sobre a cidade. Hoje em dia parece que quanto mais gente você pega, mais poder você tem, aí fora no mundo. É um espírito de Lameque dominando, e a gente sem entender, pensando, nossa, como está ruim o mundo. Não, irmão, isso acontece tem tempo. Isso aqui está acontecendo há 6.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. É a mesma roupagem, é o mesmo jeito. O que Caim faz, o que Caim fez ali para ofertar, às vezes nós fazemos. E olha só, presta atenção. Uma se chamava Ada e a outra Zilá. Ada, se você quiser anotar, significa sombra. Zilá significa... Ada significa ornamento.
Zilá significa sombra. É um casamento bonito, é um prazer bonito aos olhos, mas é uma sombra só daquilo que era para ser. É de mentira, a sombra se desvanece, a sombra se esvai, ela é vã, é vazio. O espírito de Lameque pode trazer prazeres, pode trazer influência, mas é vazio. O espírito de Lameque pode trazer aos olhos humanos uma beleza de um prazer carnal, mas ele é vazio, ele é mentiroso. Ele tenta deturpar o conceito de família, acabar com o que Deus estabeleceu no Éden. Escreve aí, Naamá. Naamá significa encanto. E Naamá, ela é filha aqui de Lameque, mas uma das esposas de Salomão, Amonita, se chama Naamá. Quer dizer que todo o pecado de Salomão, com aquele tanto de mulheres, ele começou lá em Lameque. Ele tinha 300 esposas, 700 concubinas, uma delas chamava Naamá, que é o mesmo nome da filha de Lameque. Lameque é o pai de todo desejo sexual, é o pai de todo desejo não, de toda orgia, de todo pecado que tem origem nos prazeres sexuais. Então esse espírito de Lameque precisa ser entendido e extirpado do nosso meio em nome de Jesus. Foi onde Salomão caiu, foi onde um homem de Deus, filho de Davi, caiu, e nós não estamos livres disso em nome de Jesus, não estamos. Nós precisamos ficar de pé e entender o que Deus está dizendo. Estou quase acabando. Olha isso aqui agora. Olha o tanto que esse Lameque é do cão. 23. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Caim matou o irmão. Ele mata um cara, Lameque já mata dois. Lameque, ele começa a banalizar a violência. Olha, eu matei um cara porque ele me feriu, um outro me pisou, eu matei também. Ele mata dois. É a banalização da violência. Nós vivemos um tempo de banalização da violência, sim ou não? Onde a vida de uma pessoa já não vale mais nada, onde se mata por qualquer coisa. Lameque começou esse negócio. Então entende em nome de Jesus, o princípio de Babilônia. Nós estamos caminhando na genealogia para chegar até Nimrod, que estabelece Babel, que é Babilônia. E o que nós vivemos hoje é a mesma coisa que eles estavam vivendo naquele tempo. Babilônia não é só um lugar, irmão, é um espírito pecaminoso que ronda a sua vida e tenta te pegar a todo momento, que tenta pegar o seu coração nas suas brechas. Olha o que ele disse: matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou. Ele banaliza a violência. E aí agora ele assume o lugar de Deus. Ele fala: olha, 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Quando Caim peca e mata Abel, vamos ler o texto? Gênesis 4. És agora, pois, maldito por sobre a terra, Deus falando para Caim, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então diz Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, até o oriente, ao oriente do Éden. Então, entende o seguinte: Deus estabelece algo sobre Caim. Ele faz uma marca e fala: olha, Caim vai ser vingado 7 vezes.
Agora Lameque, ele mata 2 caras, e ele toma o lugar de Deus, e ele lança uma sentença, ele profere uma sentença como se ele fosse Deus, dizendo: olha, se Caim foi 7 vezes eu que matei mais, eu sou 70 vezes 7 vingado. Ele deturpa uma verdade de Deus, porque Deus, quando coloca uma marca em Caim, para ele não morrer, está dizendo: eu não quero que seja mais derramado sangue sobre a terra. Quando Deus marca Caim é para parar com o homicídio. Agora, quando Lameque fala que vai ser vingado 70 vezes 7, ele quer dizer assim: quanto mais pecado, quanto mais culpa, mais eu sou defendido. Ou seja, Lameque está estabelecendo algo que nós já vivemos hoje. Ou você não está vendo um monte de bandido ser defendido por aí? Ou você não está vendo um monte de bandido ser colocado como vítima? Onde a verdade é deturpada, onde a vítima é colocada como culpado e o culpado é vítima. Não tem nada novo acontecendo nesse Brasil, meu irmão. Você consegue entender? Dá glória a Deus. O que Lameque está dizendo, ele deturpa a vontade e a verdade de Deus, dizendo: olha, eu vou ser vingado 70 vezes 7. Tipo assim, quanto mais pecado, mais defesa. Quanto mais errado, mais defesa. Não é assim. Agora, o que é bom demais é que ele mesmo, ele assume esse lugar, né? Como o pai dos pecados e prazeres sexuais. O homem que banaliza a violência, ele diz: 70 vezes 7 eu serei vingado. Ele coloca um preço na remissão, porque ele se torna padrão referencial de pecado. Não é mais Caim, é ele que é o padrão referencial daqui para frente. Então ele fala: 70 vezes 7 eu serei vingado. Aí Pedro chega para Jesus e fala assim: até quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus fala: não, até 7 vezes não, até 70 vezes 7. O que é que Jesus quer dizer com isso? Ainda que você seja como Lameque, ainda que você seja o maior dos pecadores, o padrão referencial nessa terra de pecador seja você, tem perdão para você sim, em nome de Jesus. Ainda que seja como, sabe, ainda que seja como uma lama, ainda que seja azul, ainda que seja preto, o Senhor tem perdão para você em nome de Jesus. Lameque estabelece um preço de remissão pelo pecado, e Jesus estabelece um preço, um valor pela graça do sangue dele, que cobre todo o pecado, que extirpa todo o espírito de Lameque, que cobre todo o pecado já cometido. Ainda que seja todo o padrão referencial, ele está dizendo: tem chance, tem poder, tem perdão sim. Lameque é que estabelece, não foi Pedro. Pedro pergunta até 7 vezes, porque para o judeu até 3 vezes era necessário. Então quando ele diz até 7 vezes, ele estava dizendo: nossa, eu vou ter que caminhar desse tanto em misericórdia. E Jesus fala: não, o princípio não é nem Israel, o princípio de perdão é do tamanho do pecado. Porque eu amo mais do que o tamanho do pecado, eu tenho uma graça a ser oferecida maior do que qualquer pecado. Então não é um padrão de justiça mundano, é o meu padrão, e o meu padrão é acima de qualquer limite de pecado que o homem tenha cometido. Foi isso que Jesus quis dizer para Pedro. O 70 vezes 7 é estabelecido aqui, ainda que seja como Lameque, um promíscuo, um assassino, nós vamos perdoar em nome de Jesus. Tem salvação para nós. Amém? Esse homem, ele começa a estabelecer essa genealogia. Isso vai acabar lá em Babel. Você consegue ver o que eu quero dizer? Quando ele diz assim: matei um homem porque me feriu, um rapaz que me pisou, 7 vezes tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Ele deturpa a justiça. Ele deturpa a justiça, ele deturpa os juízes, ele deturpa o senso de justiça que Deus estabeleceu. Abre comigo em Mateus 18. Quem está entendendo alguma coisa diz amém. Quem está dormindo dá glória a Deus. Oh, você viu? Eu estou vendo.
Mateus 18. Olha isso aqui, deixa eu mostrar para o seu Alexandre de Moraes agora. Se eu for preso, nós vamos todo mundo junto, viu? Vou levar todo mundo. Disse-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Havia um juiz que não temia a Deus e nem a homem algum. Ele era um cara que não temia a nada. Ele, por ser juiz, ele estava acima de todas as leis. Ele mesmo julgava segundo o que ele mesmo queria. Ele liberava sentenças de acordo com a própria vontade dele, porque como ele não se submete nem a Deus e nem aos homens, não interessa a lei que o homem fizer, ele vai fazer a lei do jeito dele. Sim ou não? Esse juiz, ele não tinha nenhum tipo de temor a nada e a ninguém. E a Bíblia está condicionando essa parábola a um tempo específico, que diz: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O tempo da parábola é o fim dos tempos, sim ou não? Quem crê que nós estamos vivendo os fins dos tempos? Então tinha um juiz, que por não temer a Deus, vivia do jeito dele, julgava do jeito dele. Como Lameque deturpava a justiça a seu próprio favor, a seu bel prazer, julgava a seu jeito. Então, em nome de Jesus, na parábola tem um jeito de vencer esse juiz. A viúva é uma mulher sem marido. Lucas 18. Não é Mateus, não, é Lucas? Lucas 18, obrigado, irmão. Opa, é Lucas 18 mesmo. Lucas 18. Agora eu perdi também onde é que eu estava. A viúva. Viúva é uma mulher sem marido. Nós, igreja, nós somos uma mulher ainda sem marido. Nosso marido não está aqui. Tem um jeito de derrubar o juiz iníquo: importunação por meio de oração no reino do Espírito. Ela ora tanto que o juiz perde o poder, irmão. Ele tem que julgar a causa dela, ele tem que entregar para ela o que ela está pedindo, o que ela está fazendo, porque ela está recorrendo a quem manda nele. Então ele pode estar de juiz hoje, mas amanhã ele está de réu. O justo juiz eu conheço, ele não conhece. Ainda que nós estejamos vivendo um tempo onde a justiça é deturpada, onde os juízes são maus, onde não se encontra mais valores e senso de justiça, a oração da igreja muda essa circunstância e nos leva a um lugar de prevalecer sobre Babilônia. Os juízes de Babilônia são maus. Os juízes no tempo de Babilônia, do espírito do anticristo, nesse tempo, vão julgar de acordo com eles. Então não é nada novo que a corte brasileira faz, o que a corte americana faz, não é nada novo, são juízes iníquos. Agora o que Jesus está dizendo, a indagação de Cristo, a dúvida dele é: será que vai ter gente orando? Será que vai ter fé na terra? Será que eles vão entender que não é com passeata, que não é com nada, é com oração que se destrona esse juiz, é com oração que se vence essa batalha? Entenda, Babilônia é um reino espiritual, não dá para tirar ele de lá à força. Deixa, quem vai fazer força é o Senhor. Uma espada sai da boca dele e mata. Ele vai fazer força, nós não. E é bem pouca força também, né? Vai brigar com Jesus. Então, em nome de Jesus Cristo, Babilônia é um sistema pecaminoso. E ele vai atingindo desde o nosso coração até a mais alta corte,
até a justiça, até os nossos prazeres sexuais, até os nossos instintos de violência. Mas a maneira com que se vence esse juiz, a maneira com que se vence o espírito que habita a Suprema Corte brasileira, é uma viúva que vai te falar como é que é. É só por meio de oração que nós vamos vencer essa batalha. O prevalecer contra a Babilônia é no meio de oração.